Jesus, divino pastor, ó, vem conceder teu rico favor. As súplicas ouve e recebe nos céus o culto que agora rendemos a Deus. Celeste Senhor, ó, vem ensinar nossa alma a sentir e a língua a falar, com muita ternura, com todo fervor, o santo evangelho, mensagem de amor. Concede-nos paz e amor no viver, dá forças à fé e aumenta o poder. Ó, faze a pureza em teus filhos florir, e nele, Senhor, a verdade fulgir. Boa noite, queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz e o amor do nosso Deus esteja presente no coração de cada um de vocês. Espero aí que todos estejam bem de saúde. Deixa eu perguntar para vocês, vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Boa noite, queridos irmãos. Ah, sim. Estão. Agora eu me ouvi aqui, então tá tudo certo. Quero aqui... Estou aí, na verdade, um pouquinho atrasado, mas eu estive tentando ajustar aí, quer dizer, ajustando aí a imagem para ela ficar bacana, para vocês poderem também acompanhar. E eu prometi ontem no culto que eu ia fazer o possível e impossível para deixar hoje bem organizada aí novamente a imagem. Então fica aqui o meu pedido aí de perdão pelo atraso, pelos minutinhos de atraso, mas estamos aí. E esta noite resolvi ter o nosso momento devocional, não para falar da minha função como ministro do Evangelho, e não falar e nem defender ministério pastoral, porque na minha visão, isso o próprio Deus estabeleceu e nós não precisamos de defesa nesse sentido. É claro que perante o mundo a situação é diferente, né? Perante o mundo, muitas vezes precisamos sim defender o ministério pastoral. Mas o meu objetivo é nós pensarmos um pouquinho, olharmos um pouco para Cristo. E eu quero trazer um texto onde Cristo olha para o seu povo de uma maneira muito especial, muito interessante para a nossa reflexão. E por isso, nesse sentido aí de olhar para Cristo, pensar em Cristo, é que eu trago aí o próximo hino antes da nossa mensagem, para que a gente possa então pensar e introduzir o nosso assunto neste momento devocional. E quero aqui invocar a presença do nome do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ouçamos então e meditemos aí na letra do hino que iremos passar neste momento. Pastor é o Senhor Deus, nada há de me faltar, faz-me andar em segurança e ao meu lado sempre está.
está ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado, sempre está, sempre perto, sempre amigo, ao meu lado, sempre está. Sempre fiel, Senhor, mesmo quando atravesso noites frias, dor e o mal, tenho paz, pois sei que o meu pastor ao meu lado sempre está. Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado, sempre está, sempre perto, sempre amigo, ao meu lado, sempre está, ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado, sempre está, sempre perto, sempre amigo, ao meu lado, sempre está. Senhor, sempre perto. Esse pastor Jesus, ele sempre estará ao nosso lado. Nós, seres humanos, como pastor, apenas podemos estar em um local. Podemos estar cuidando apenas de uma ovelha ou daquelas ovelhas que estão no mesmo ambiente. Eu não consigo estar lá na casa de vocês e cuidar de todas as ovelhas ao mesmo tempo. Mas o pastor Jesus está. Ele está. E eu quero aqui novamente reforçar que meu objetivo com esse momento devocional desta noite não é defender o ministério pastoral, até mesmo porque eu sei que os que estão aqui participando não têm dúvidas de que o ministério pastoral ele é uma instituição divina. Ele não é uma instituição humana, mas ele vem de Deus, brota do coração de Deus, para que esses pastores que são chamados e instituídos por ele possam cuidar das ovelhas do seu rebanho aqui neste mundo. E é claro que cada pastor, vocês podem ter certeza que cada pastor irá responder perante Deus pelo seu rebanho. Então a responsabilidade, ela é grande, tem horas que ela é bem pesada, bastante difícil, mas com o pastor Jesus ao nosso lado, nós podemos caminhar com segurança e com tranquilidade. E o texto que eu quero brevemente refletir nesta noite é o texto de Mateus capítulo 9, versículos 35 até o versículo 38, que ali fala um pouquinho sobre a visão de Jesus naquele dia em que ele estava olhando para aquela multidão. O texto ele diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados,
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nesses poucos versículos, 4 versículos, nós temos reflexões tremendamente profundas para pensar, para meditar, para trabalhar. E eu quero aqui começar olhando no versículo 35, com algo que Jesus fazia constantemente em seu ministério. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Quer dizer, Jesus ele não ficava parado. Ele percorria, ele ia dia e noite mudando de lugar. Ele ia e procurava as ovelhas perdidas da casa de Israel, segundo as palavras dele mesmo. A intenção dele era levar o evangelho para que essas ovelhas voltassem para o rebanho de Deus. E é claro que nesse termo Jesus não está dizendo que tem ovelhas já predestinadas para irem ao inferno, ou que existem pessoas que estão determinadas por Deus, predestinadas a irem ao céu. Deus sabe exatamente quem vai, porque se nós achássemos que Jesus queria salvar apenas algumas pessoas, o Evangelho de João não diria: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, Deus amou o mundo. O mundo são todas as pessoas, é toda a criação de Deus. Não existe nada que esteja fora deste o mundo ou deste amor de Deus. Deus amou toda a sua criação. E Deus deseja a salvação de todos os homens. Deus quer plenamente que esses homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Jesus percorria vários lugares pregando o evangelho, e ali diz o texto, curando toda sorte de enfermidades e doenças. E aqui é muito interessante agora nós olharmos para o versículo 36, que é a razão de eu trazer esse texto para a nossa reflexão. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus olha para aquela multidão diante dele. Jesus olha para Jerusalém quando ele vai entrar no último dia que ele entra em Jerusalém, e ele sabe que lá ele vai dar a vida. Ele chora por Jerusalém e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas a todos aqueles que te enviei. Quantas vezes eu quis reunir os meus filhos como a galinha junta os pintinhos embaixo das suas asas, e vós não quisestes. Que texto forte, que visão que aquele pastor tinha sobre Jerusalém naquele dia, naquele momento, e toda a preocupação de Deus, toda a vida de Deus, todo o olhar de Deus especial para aquela Jerusalém. Agora Jesus está de novo diante da multidão, vendo ele as multidões. Como é interessante nós pensarmos sobre isso, vendo as multidões. Jesus não apenas avistava as multidões, uma coisa é eu olhar para todos, e como ser humano eu nem consigo reparar em tudo.
Mas como pastor, como verdadeiro pastor das ovelhas, Jesus, ele olha as multidões, ele enxerga as multidões. Ele sabe exatamente o que está passando com aquela multidão. E ele não esconde isso dos seus discípulos, ele não esconde isso das pessoas. Ele diz, então Jesus olha para aquela multidão, e aí o texto diz, compadeceu-se delas. Bate dentro do peito de Jesus, dentro do seu coração, o amor profundo por aquela multidão, por aquelas pessoas as quais ele ama profundamente. Mas, seguindo o texto, ele diz, ele compadeceu-se daquelas ovelhas porque elas estavam aflitas e exaustas. Ovelhas aflitas e exaustas. Pensemos no nosso contexto de hoje. Vamos tentar imaginar Deus olhando lá do céu as multidões, os reinos, os países, olhando todos os seres humanos. Que visão que Jesus está tendo nesse momento dos povos. E eu tenho absoluta certeza que ele está tendo e ele está vendo. Como diz ali o texto, porque estavam aflitas e exaustas. Ele continua se compadecendo da multidão, dos povos, do mundo inteiro. Porque eu, como ser humano, eu consigo já enxergar que os povos estão aflitos e exaustos. As pessoas estão perdidas nos seus problemas, nas suas dificuldades, nos seus tormentos diários. Imagine então a visão de Jesus nesse momento, olhando todas as pessoas lá de cima. E eu não tenho dúvida de que o coração dele continua se compadecendo, e é por isso que ele não termina com o mundo. É por isso que Deus ainda não acaba com o ser humano, porque ele está dando uma oportunidade. O coração de Jesus continua se compadecendo, o coração do nosso Deus continua olhando com misericórdia, com toda a graça, com tudo que ele ainda tem e pode. E ele quer fazer. Então essa multidão, esses povos ainda estão aflitos, estão exaustos, como ovelhas. Como ovelhas. Ovelhas sem pastor. E é interessante que naquela época não é que não existia líderes espirituais, não é que não existia pastores. Tinham sacerdotes, sumos sacerdotes, tinham toda uma gama, tinha toda uma hierarquia dentro da igreja que continua existindo até hoje. Mas eram líderes que estavam preocupados somente com o seu umbigo, somente com os seus desejos, somente com os seus prazeres, somente com os seus interesses. E quando nós olhamos para o mundo de hoje, continua do mesmo jeito. Quantos estão por aí afora, carregando uma Bíblia na mão, se intitulando pastor, mas ao mesmo tempo não estão nem preocupados com as ovelhas, não estão nem se ligando para as suas ovelhas. O que eles querem é tosquiar totalmente as ovelhas, tirar totalmente das ovelhas aquilo que possuem para satisfazer os seus desejos, os seus caprichos. Jesus olha para aquela multidão e estão aflitas, estão exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus olha hoje. Quantas ovelhas ainda estão perdidas? Quantas ovelhas ainda estão exaustas?
Quantas ovelhas ainda estão cansadas de procurar a paz, procurar amor verdadeiro, mas não estão com uma dificuldade muito grande de encontrar. Então nós encontramos nas palavras de Jesus o caminho, como seres humanos, como falhos que nós somos. Jesus então ele olha para aquela multidão, ele diz, olha, são como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus se dirigiu aos seus discípulos, agora ele tira o olhar da multidão e olha para os seus discípulos. Ele muda o seu olhar agora. Ele olha para os discípulos, para aqueles que ele chamou, para que os constituiu como pastores do rebanho depois que ele fosse embora, aqueles que ele chamou para preparar, para de fato apacentar o povo e o rebanho de Deus. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então agora vamos tentar, nós como seres humanos, mesmo com as nossas limitações, vamos olhar para a multidão hoje. Qual é o tamanho do mundo que está diante de nós? Olha o tamanho do mundo, quantos países nós temos, quantas nações que ainda não admitem e não creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quantas pessoas ainda estão diante de nós. E quando nós olhamos para o nosso rebanho, para os nossos pastores, vamos pegar aqui somente a figura de pastor agora. Nós temos aí em torno de uns 900 pastores da IELB ativos, mais ou menos isso, não me lembro o número exato. Agora, vamos pegar 900 diante do mundo que existe. O que são 900 diante de todo o trabalho que tem para fazer? A seara é grande, disse Jesus. Jesus estava com 12 diante dos seus olhos, 12, preparando eles. É claro que mais tarde, Jesus ainda chamou mais discípulos, que o total dos discípulos foram 70, até a ascensão de Cristo. Hoje, os trabalhadores continuam sendo poucos. E eu quero ampliar essa visão um pouquinho, ir dos pastores, pegar cada um de vocês que está aqui nesse momento de devoção, pegar a sua família, pegar cada cristão. Vamos pegar cada cristão nesse momento, que é um sacerdócio real de todos os crentes. Sim, cada um de vocês agora. Nós não conseguimos fazer o trabalho sozinho, mas vocês, olha como Deus envolve vocês, como vocês são importantes no trabalho. Então Deus constitui vocês como sacerdócio real, que é o texto de Pedro, lá 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, cada um dos cristãos é constituído como sacerdote, como boca de Deus, para proclamar o Evangelho, para levar o Evangelho. Então a seara, mesmo com todos os cristãos, continua sendo grande. Nós precisamos ter mais trabalhadores na seara. E Jesus dá a receita. Jesus dá a receita. Ele termina dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A solução? A solução está de novo no coração de Deus,
que é cheio de compaixão. A solução do problema continua sendo Deus, como a solução de todos os demais problemas. Se os trabalhadores estão poucos, Jesus diz: rogai, orem, peçam, vão a Deus, busquem. Peçam que Ele mande mais trabalhadores para a sua seara. E aí nós temos que nos perguntar: estamos nós orando para que Deus envie mais trabalhadores para a sua seara? Estamos nós de joelhos reconhecendo que quantos jovens estão perdidos, o que está acontecendo com as nossas crianças que estão sendo cada vez mais iludidas pela tecnologia, pelo pensamento moderno? O que estamos fazendo com eles? O que estamos levando a eles? Professores de escola dominical, líderes do PEN, líderes de qualquer área dentro da igreja. O que estamos fazendo para trazer esses trabalhadores para o reino de Deus, para a seara, para dizer assim: você é importante com os seus dons, com a sua capacidade, com aquilo que Deus te deu, você é importante. Nós não precisamos todo mundo ser pastor dentro da igreja, porque nós somente nos completamos se nós usarmos todos juntos os nossos dons. Se todo mundo fosse pastor, quem sentaria nos bancos? Quem ouviria nossa mensagem? Pastor precisa e tem as suas necessidades. E quem atenderia as necessidades do pastor se não tivesse os dons de vocês? Então nós precisamos nos unir ainda mais diante do grande desafio que está diante dos nossos olhos. É dia de festejar, por ser dia do pastor. Na minha visão, é um grande dia para lembrar, meditar, mas especialmente louvar o grande pastor Jesus. O grande pastor que se compadeceu, esse grande Deus que nós temos, que continua enviando pessoas, continua enviando cristãos, continua enviando pastores para muitos lugares, a fim de pregar o evangelho, a fim de levar salvação ao coração de muitos que estão aflitos, estão cansados. Quantas pessoas nesse momento no hospital estão deixando esse mundo, talvez sem consolo nenhum, sem esperança nenhuma. Quantos enfermos estão deixando esse mundo, quantos presos estão dentro de um presídio, dentro de uma cadeia, e muitas vezes nós os julgamos, achamos que eles não têm mais solução. Deus não nos colocou para sermos juízes do mundo, mas para pregarmos o evangelho. Não importa se é prostituta, se é drogado, se é ladrão, se é estuprador, não importa. Isso nós não estamos aqui para julgar, mas nós estamos para pregar. Porque muitas vidas, esse bom pastor que tem um coração que se compadece, muitas vidas Ele ainda quer salvar. Através de mim como pastor, através de cada um de vocês como líderes, nas suas congregações. Portanto, vamos nos unir, irmãos, diante de Deus em oração, para levar esse evangelho, esse doce evangelho. Esse evangelho que transforma vidas, para muitos corações, assim como o nosso coração foi transformado, assim como nesse momento vocês têm o consolo, vocês têm o perdão, nós temos o perdão de Deus, nós sabemos disso, nós cremos nisso, nós temos isso de Deus, Deus age na nossa vida.
assim também Deus quer dar essa esperança. Deus quer dar a vida eterna para todas as pessoas. Graças ao Papai do céu que nos enviou esse Jesus que consola, esse Jesus que deu a vida, esse pastor que deu a vida lá na cruz, por mim e por vocês. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o pastor das nossas vidas. Não abandonem esse pastor. Não abandonem esse caminho que Jesus colocou diante de nós, que é Jesus Cristo. Não saiam dele. Não fujam dele. Porque vocês são instrumentos. Cada um. Não importa se está enfermo, se está bem de saúde, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se é branco, se é negro, não importa. Deus quer usar vocês como instrumentos para levar o Evangelho. Que Deus nos dê força. Que Deus nos dê força e Deus nos dá por esse perdão maravilhoso pela palavra e pela Santa Ceia. Deus está conosco, esse pastor caminha conosco para nos fortalecer e nos guardar. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós queremos aqui neste momento falar com o nosso bom pastor, com esse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão participando conosco. Quero colocar a família de vocês diante de Deus e especialmente pedir que Deus continue mandando trabalhadores para a sua seara. Vamos falar com Deus. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus de todo o poder, Deus de toda a graça, de toda a misericórdia e de toda a compaixão. O olhar de Jesus sobre aquela multidão é um olhar forte, porque Jesus estava enxergando além do material. Jesus estava olhando além do que os discípulos poderiam enxergar. Jesus estava vendo as necessidades daquele povo, porque eles estavam aflitos e exaustos, como ovelhas que não têm pastor. Olhando para o mundo, nós percebemos ainda hoje, Pai, muitas pessoas estão aflitas, estão cansadas, estão vagando pelo mundo como ovelhas que não têm pastor. Nós rogamos a Ti que nos dê o Teu Espírito Santo, esse espírito de compaixão também, para que nós possamos nos envolver nessa pregação do Evangelho. Que nós nos coloquemos à Tua disposição como ferramentas vivas, como ferramentas úteis nas Tuas mãos, para levar consolo às pessoas que estão perdidas, que estão com medo, que estão aflitas diante dos problemas dos nossos dias. Pai, somente a Tua palavra pode dar tranquilidade, somente a Tua palavra pode acalmar o coração, o nosso coração, que tantas e tantas vezes anda desanimado, anda abatido. Mas o Senhor restabelece a nossa vida, o Senhor restaura o nosso coração, a nossa alma, nos concedendo o Seu perdão. Dá-nos, Pai, o perdão de todos os nossos pecados. Muitas vezes nós permitimos que o nosso coração fique aflito
porque nós olhamos para os problemas e não olhamos para o Senhor. Dá-nos um coração sábio, um coração que busca o teu reino em primeiro lugar e que tenha a certeza de que tudo mais nos será acrescentado. Olhe, Senhor, e nos dê um olhar de compaixão por todas as pessoas. Nós não queremos ser juízes das pessoas. O Senhor não nos colocou no mundo para sermos juízes. A nossa função, a nossa missão é seguir fazer o que Jesus estava fazendo, pregar o Evangelho, pregar a tua palavra, pregar a tua vontade, independentemente daqui se será bem aceito ou não aceito diante da multidão, diante dos povos e das nações. Pregar a tua palavra. Isso é o que importa. O resto é secundário. Dá-nos coragem, dá-nos ousadia para seguirmos a nossa caminhada. Pai amado, nós colocamos todas as famílias que estão aqui participando desse momento devocional. Fortalece o coração do pai, da mãe, dos filhos. Mantém as famílias unidas em torno da tua palavra, para que eles possam caminhar juntos diante dos sofrimentos da vida, tendo sempre a certeza de que esse sofrimento nem pode ser comparado com a glória que nós iremos receber das tuas mãos ao deixarmos este mundo. Nós entregamos em tuas mãos, Pai, cada família, cada lar, pedindo que olhe pelos enfermos, pelos necessitados, pelos cansados, pelos abatidos. Olhe também com misericórdia e envie, Pai, trabalhadores para a tua seara, para que a tua seara possa ouvir a tua mensagem e que sejam trabalhadores que não tenham preguiça, que sejam trabalhadores fiéis ao teu evangelho, fiéis à tua palavra, que sejam pregadores humildes diante do Senhor e que olhem com compaixão por todo o teu rebanho. Em tuas mãos nós entregamos a nossa vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso verdadeiro e bom pastor. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês. Eu vi que muitos estavam parabenizando aí pelo Dia do Pastor. E de todo o meu coração, agradeço a vocês, agradeço ao meu Deus, que me colocou me chamou ao ministério. Eu e Deus, nós sabemos o quanto eu sou fraco, o quanto eu sou falho, o quanto eu tenho as minhas lutas como ser humano. Deus sabe das minhas cargas, dos meus pesos. E agradeço a Deus porque, mesmo com as minhas fraquezas, mesmo com os meus problemas, Ele me chamou para o ministério. Então, eu me sinto um privilegiado, mas ao mesmo tempo, quando eu olho para a palavra de Deus, penso que eu e muitos colegas pastores também têm essa sensação de não serem dignos de tal ofício. Mas Deus nos constitui e Deus nos chama. E quando Deus nos chama, Deus nos capacita e Deus nos dá no momento certo tudo aquilo que precisamos. Então, meu muito obrigado a todos vocês pelas felicitações,
pelos desejos aí de bênçãos que colocaram aí no chat. Fica aí o meu sincero agradecimento. Eu quero convidá-los aí para estarem conosco no sábado à noite, em nosso culto, tanto presencial como online. De repente, talvez até leve essa reflexão aí para o nosso culto, porque eu penso que é fundamental que nós pensemos de uma forma mais séria e olhemos para esse texto e para o olhar do bom pastor com mais carinho. Que Deus assim nos abençoe. Eu espero aí também, em poucos dias aí, estar dando a vocês uma boa notícia. Eu tenho algo que está para acontecer e eu espero aí que nos próximos dias aí eu possa estar comunicando a vocês do que a gente tem como projeto, como colocado em nossa vida. E peço a vocês apenas que oremos. Penso que vai ser algo realmente muito bom, muito fantástico no trabalho do reino de Deus. Fica aqui o meu agradecimento. Hoje extrapolei um pouquinho do meu tempo, daquilo que eu tinha proposto, mas está valendo. Fiquem todos com o nosso Deus. Quero desejar a todos vocês a bênção do Senhor, do bom pastor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua eterna paz. Amém. Um grande beijo no coração. Obrigado aí pela companhia. Obrigado por tudo e um forte abraço a todos vocês. Deixo aí com vocês o nosso último hino, então, para encerrarmos este momento devocional.